E agora sim a gente segue em frente, você que está nos assistindo, claro, para falar do cantor Gustavo Lima, que se meteu numa grande encalacrada no meio desse esquema envolvendo as bets, né? O seu nome diretamente envolvido agora. E, pelo visto, Gustavo Lima, né? Esse que é um grande titã da música sertaneja brasileira, teve 20 milhões de reais bloqueados. Ele alega, né, que usou a internet para dizer que não passa de uma grande injustiça, que seria um abuso de poder, tentando desmerecer as acusações. David, é por aí? Afinal de contas, por que o nome dele foi parar nessa investigação? Conta pra gente. Pois é, o nome do Gustavo Lima surgiu porque ele tem uma empresa, né, a Balada Eventos, que participou, então, de transações financeiras com a Vai de Bet. Inclusive, o Gustavo Lima é garoto propaganda e ele tem muita ligação com o José André da Rocha Neto, que é o empresário da Paraíba, justamente o empresário dono da Vai de Bet. E aí ele disse que não, que só vendeu a aeronave, que foi inclusive apreendida durante a Operação Integration, né, para o empresário e que não tem mais participação alguma nisso. Mas ele tem ligação sim, até mesmo o empresário estava no aniversário do Gustavo Lima no exterior, por isso que ele não foi detido quando tiveram os mandados de prisão expedidos pela justiça nessa operação. E as transações financeiras, a polícia ainda não está dando muitos detalhes quanto à questão da participação tanto do Gustavo Lima como também da Deolane, justamente para não atrapalhar o curso das investigações. Mas fato é que se baseia a investigação em transações financeiras suspeitas e contratos que são celebrados, mas muitas vezes não são cumpridos ali a regra do contrato. Então, contratos supostamente superfaturados. E aí, todos esses artistas, né, sendo investigados sobre suposta lavagem de dinheiro. E a gente vai acompanhando o curso também dessas investigações. Mas da questão do Gustavo Lima é essa. Ele é o garoto propaganda da Vai de Bet e também tem muita ligação com o empresário que está sendo alvo da operação. Meus amigos, eu queria te ouvir também, Maria de Carli. Pelo visto, o Corinthians também tá sendo envolvido nessa história toda. Casas de bets, jogo do Tigrinho e afins, esse emaranhado todo aí, sempre envolvendo 3 sujeitos, né? Primeiro, o bilionário sem rosto que vive ganhando rios de dinheiro ali situado em algum paraíso fiscal e sobrevoando o planeta Terra. Segundo, os influenciadores milionários que estão ganhando rios de dinheiro às custas também desse faroeste da jogatina no Brasil. E, por último, um apostador otário, muitas vezes pobre, que acaba sendo ali sugado, igual uma mosca indefesa, nessa teia de perdição e de muita... dessa perdição dessa jogatina como um todo. Maria, concorda? É por aí? Concordo sim, totalmente, Maria, é um poço sem fundo, né? E o que você falou é muito importante, a gente tem cada vez mais, todo mundo hoje em dia tem acesso às redes aqui, entra aqui online, tem os influencers que mostram, fazem propaganda das coisas e as pessoas vão sendo influenciadas pelos influencers, então tem que ter uma responsabilidade. A gente sabe que é um mercado sem fim, as pessoas estão consumindo esses produtos, então acho que é o caso da gente olhar com muita cautela para essa indústria, né? Já sei que teve o marco regulatório das apostas para as bets online, mas ainda falta muito para se caminhar em relação a uma regulamentação sustentável desse setor, porque querendo ou não as pessoas vão consumir isso. Então é abrir para o debate, ver qual é o limite disso tudo e realmente é muito triste, né? A gente vê pessoas conhecidas, o Gustavo Lima, que é um cantor de sucesso para quem gosta, envolvido nisso daí. Que tipo de imagem, né, a gente tem dos nossos influencers brasileiros e... Enfim, é um poço sem fim. Eu sou muito pessimista em relação a isso, se não tivermos um olhar cauteloso para regulamentar de fato o setor no que realmente precisa ser feito, sem prejudicar o consumo, né? Sem prejudicar a indústria. Agora, enquanto rolava essa operação que culminou com a prisão da Deolane Bezerra, o CEO da Vai de Bet, que é a patrocinadora master do Corinthians, pelo visto estava com o Gustavo Lima num catamarã, numa bela embarcação. Numa embarcação de R$1 bilhão. Quanto? 1 bilhão de... 1 bilhão de reais ali. Bem de bananeira. Ali, com bem de bananeira, de baiacu. Pepe, explica pra gente o que é 1 bilhão. Isso tudo na Grécia, né? Isso que eu chamo de presente de grego, né? Cair no colo dele uma situação como essa. O que você acha, David? Que história é essa? A do Corinthians é porque, assim, foi celebrado no passado um contrato que durou 6 meses com a Vai de Bet entre o Corinthians e a Vai de Bet para ser a patrocinadora do time. Só que, durante essas transações, segundo as investigações da Polícia Civil, 56 milhões foram repassados por empresas que não estavam no contrato, porque a Vai de Bet só poderia repassar por meio de 2 empresas, ou a Paybrokers, ou se não a Zelu Pagamentos. Uma breve interrupção, me perdoa, só para recepcionar de volta todo o nosso grande público, nossa audiência maravilhosa.
pelo rádio, sintonizado aqui na Rede Jovem Pan de Rádio. Nosso Morning Show segue a todo vapor. E falando agora da relação do patrocinador do Corinthians, a VaiDebet, nessa situação toda, nesse banzé envolvendo Deolane Bezerra e Gustavo Lima. Só o nosso David Tarso aqui para ajudar a entender todos esses fatores. Vai que é sua, David. É só para a gente separar, né, as questões. A VaiDebet tem a ver com o Gustavo Lima e também o Corinthians. Aí, da história da Deolane é uma outra casa de apostas. Esporte da sorte, né? É Esportes da Sorte. A gente vai falar mais adiante também disso aqui no programa, porque realmente ganhou bastante evidência essas bets. E eu estava dizendo que o Corinthians, ele celebrou um contrato que durou cerca de 6 meses com a VaiDebet, para estampar ele na camiseta a empresa, né, como patrocinadora. Só que essas transações, 56 milhões foram recebidos pelo Corinthians de forma, numa maneira que não estava no contrato, por outras empresas. E isso é considerado ilegal. Por isso que a investigação avançou também contra o Corinthians, perguntando para o advogado do Corinthians, do clube, mas recebeu toda essa quantia e foi de que forma? E aí o Corinthians declarou que foi de outras empresas. Por isso que não está muito claro isso. E por isso também que há suposta ligação de envolvimento de lavagem de dinheiro. Vamos tentar desconstruir todo esse circo, porque não? Já virou a nossa analogia do dia, pelo visto. Mano, Pepe, fiquem à vontade. O que vocês acham mais flagrante nessa situação toda? O que eu acho bizarro é o Corinthians ser um time grande, né, com uma certa importância, mostrando amadorismo. Certa importância? Tá tirando. Ele tá certo. Ele tá certo. Não, peraí. Desculpa. Eu sou Vasco da Gama. Eu sou Vasco da Gama. Eu sei que é grandeza no futebol. Entendeu? Então o Corinthians, com uma certa importância, mostrando um amadorismo sem tamanho, né? Como assim? Ele faz um contrato de 56 milhões de reais. Não, o contrato era mais. E aceita receber dinheiro e valores de intermediários que não são parte do contrato. Né? Isso, sob aspecto legal, sob aspecto institucional, é um absurdo. É uma surrealidade sem tamanho. Né? E é bom lembrar o seguinte, até para a gente deixar as coisas claras, né? Ninguém está criticando as bets. Né? As bets foram regularizadas pelo governo federal nesse ano, não é? Ela pode atuar de forma legal. O problema é utilizar a bet para lavagem de dinheiro, né? Utilizar as bets e as empresas, né, para lavar dinheiro. O grande problema da operação está nesse fato. Nós temos que, felizmente, criar estruturas institucional, arcabouços jurídicos, para combater a lavagem de dinheiro, que, infelizmente, está tomando conta do Brasil e alimenta o tráfico de drogas, que é um grande problema do Brasil. Posso só trazer a resposta do Corinthians rapidamente? Eles disseram que vão entrar com um processo contra a VaiDebet, até porque houve um desgaste de imagem, não só na questão... Mas não explicou ao certo por que foram recebidos 56 milhões de reais de empresas que não estavam no contrato. Não tem isso. Vale lembrar que as empresas estavam no nome de uma laranja que a pessoa era beneficiária de programa social, não fazia a menor ideia de que o nome dela estava envolvido num contrato milionário com o Corinthians. Quer dizer, aí claramente faltou por parte do clube o mínimo de compliance, né? De você saber com que CNPJs você está fechando contrato, de onde está vindo o dinheiro que você recebe, é o tipo de coisa que afeta negativamente a marca da própria instituição. A marca do clube fica desgastada com uma situação como essa. Né? E você aí achando que a única polêmica envolvendo Deolane Bezerra eram os seus bate-bocas de quinta categoria com subcelebridades na internet, pensou errado. A gente está vendo o tamanho dessa confusão toda. E vale a pena a gente mencionar aqui que o esquema das bets como um todo, nesse caso, que fique claro, para não generalizar e socializar a culpa, que é sempre um erro, tá? Era bem maior do que se esperava, inclusive, envolvendo o jogo do bicho, muito mais entranhado na sociedade como um todo, e aonde teria tudo começado. A influenciadora Deolane Bezerra, claro, continua dizendo que está injustiçada, mas ela deve ser liberada ainda hoje, né? Para finalmente poder, enfim, ficar em prisão domiciliar, pelo menos isso. Nosso repórter Arthur Araújo, diretamente de Recife, vai nos trazer todos os desdobramentos em cima do lance, no detalhe, em relação a todo esse caso e a repercussão local aí em Recife. Tudo bem, Arthur? Muito bom dia. Bom dia, André Marinho. Bom dia a você e a todos do Morning Show. André, é o seguinte, a empresária Deolane Bezerra foi presa aí nessa operação contra a lavagem de dinheiro e jogos ilegais. Ela escreveu uma segunda carta ontem, que foi publicada no Instagram na noite de ontem. E ela afirma que não há prova, sequer uma prova contra ela. No mesmo dia que ela foi presa, na semana passada, ela divulgou uma primeira carta. Mas, segundo o Ministério Público da Justiça e Segurança, cerca de 3 bilhões, com B de bola, 3 bilhões
foram movimentados por uma quadrilha que usava empresas de eventos e casas de câmbio para lavar dinheiro de jogos ilegais. E Deolane participava desse esquema. O grupo foi alvo da terceira fase da Operação Integration, que foi deflagrada na semana passada. Foram expedidos 19 mandatos de prisão, 24 mandatos de busca e apreensão e o cumprimento em 6 estados, que inclui aí Pernambuco, Goiás, Minas Gerais e outros estados. A mãe dela também foi presa, está presa, a Solange Bezerra, e agora estão aguardando que o Tribunal de Justiça de Pernambuco, como você falou aí, aceite o habeas corpus que foi colocado pelos advogados de defesa de Deolane. A Justiça também determinou o bloqueio de 20 milhões de reais de Deolane e 14 milhões de reais da empresa dela por suspeita de lavagem de dinheiro. É isso, André. Estamos aguardando agora o desenrolar da Justiça de Pernambuco. E muito bem colocado. Obrigado, Arthur, pela sua presença aqui, a sua participação e os esclarecimentos. A gente volta com você ao longo da semana, sem dúvida alguma. Mas, David, acho que não está no gibi o número de celebridades, subcelebridades, influenciadores que estão fazendo uso desse tipo de expediente, se meteram nessa história do tigrinho, que, fique claro, é proibido aqui no Brasil, e ainda assim ganhando rios de dinheiro às custas de apostadores muitas vezes humildes. Se essa moda pega aí, não está escrito o número de pessoas que também vão cair junto nos próximos capítulos dessas mega operações. O que você acha? Inclusive a Deolane e a mãe dela, nessa investigação toda, descobriu que ela abriu uma bet também, justamente para jogo do Tigrinho, por isso que ela está sendo investigada, não só dos contratos de publicidade que ela não sabe explicar, porque no interrogatório dela que a gente teve acesso, ela não soube explicar ao certo quais são os contratos, e a mãe dela também disse, olha, não sei, é contrato de publicidade. Aí quando pressionaram mais, a gente abriu uma empresa, não sei explicar. Então, assim, essa falta de explicação e contratos que não foram muitas vezes também celebrados. Por isso do esquema de lavagem de dinheiro que elas estão sendo investigadas e por isso também que elas foram detidas. E a Deolane também, inclusive, André, só pra gente trazer uma informação, ela tem uma nova acusação dela. Pois é. O ex-empresário dela, o Cleverson Dalef, veio a público lançar mais uma bela bola bem espinhosa, uma bola quadrada ali para ela tentar dominar, já no meio de todas essas flechas sendo lançadas contra ela. Do que se trata? Conta pra gente. Ele se manifestou por meio da rede social dizendo que ele foi, entre aspas, roubado por ela, teve pagamento de aluguel, tudo cerca de 2 milhões que ele teve de perda com a Deolane. E aí, a internet também, a Deolane, ela é seguida por muitas pessoas, mais de 20 milhões de seguidores somente na conta do Instagram, caiu em cima dele também, dizendo, por que não se manifestou antes e tudo? E agora novos desdobramentos vão sendo vistos, né? Mas fato é que o empresário realmente acusa ela de roubo, disse que teve um prejuízo de 2 milhões de reais com a influenciadora. Ela já estava, inclusive, meu caro, delegado Palumbo, usando ali, ostentando ali o cordão, em homenagem, fazendo uma alusão ali ao chefe do tráfico na favela da Maré, e pelo visto também está metida agora numa história com bolsas do PCC. Parece brincadeira, acho que ela realmente, o coração da Deolane sempre cabe mais um, pelo visto. O que você acha, ô Palumbo? Olha, na sexta-feira eu estava no Brás conversando com um grande empresário, tem vários shoppings, várias lojas. Ele falou assim, olha, isso aí está afetando até a economia. Eu perguntei, por quê? Porque os funcionários, as pessoas que ganham um pouquinho menos, eles estão jogando nesse tal de joguinho do tigrinho aí, estão deixando, inclusive, de comprar comida, pagar o plano de saúde. Então, afeta o comércio, que eles não compram absolutamente nada. Agora, a Polícia Civil, ela não representa, em tese, se não tiver indícios de materialidade e autoria na parte delitiva, no crime. Ela não faz isso. Então, se foi decretada a prisão, que passou pelo Ministério Público, passou pelo Poder Judiciário, um juiz deferiu, porque é o juiz que decreta a prisão nesses casos, é porque tinha algum tipo de indício. Quanto ao Gustavo Lima, eu acredito, uma posição pessoal minha, de que ele é um artista, um dos mais renomados do Brasil, que ganha milhares de reais por mês, e lá ele fez mais um contrato de propaganda e publicidade, como ele faz de outros departamentos. Risadinha de deboche do nosso PP aqui. Eu detectei.
Detectei corretamente? Posso só explicar antes do PP falar a questão da bolsa que você De novo? trouxe? Tudo bem, pode falar. A Deolane. Hoje eu tô Hoje tá PPzão. Eu quero falar, preciso falar. David de Tarso. Não, só a história da bolsa, porque foi uma investigação da Polícia Federal Sim. que identificou uma conversa entre ela e a cunhada do Marcola. Ela estaria comprando uma bolsa roubada. Parece piada, Meu não é Deus do possível. céu. não é E possível. aí teve essa conversa que foi identificada pela Polícia Federal, da cunhada do Marcola, inclusive já está presa também, né? Marcola, muito conhecido no mundo do crime, fundou o PCC. E uma bolsa roubada, então, que estaria sendo adquirida pela Deolane. Ela não é investigada nesse caso, mas tem essa conversa que foi identificada pela PF. Agora eu posso... Agora pode falar um pouco. Pepe, mano, fiquem à vontade. O que você achou do comentário do Palumbo ali? Não, Algum reparo? Não, nenhum reparo do Palumbo. Minha crítica ao Palumbo e algumas pessoas, né, quando essa operação foi divulgada, várias pessoas fizeram relação da Deolane com Lula, né? Falando, inclusive, digas com quem andas que te direi quem és, né? Fazendo troça, fazendo piadinhas. E eu falei o seguinte, gente, vamos parar de polarizar e de politizar a situação. A questão não tem nada a ver com político, né? Lula teve 60 milhões de votos, Bolsonaro teve 60 milhões de votos. E aí surgiu, né, o Gustavo Lima como um dos investigados também, né? E aí aí é engraçado, Marinho, que o tempo passa, né? E aí mostra que eu tô certo quase sempre. Para não falar sempre. Para não falar sempre. Então as pessoas que politizam, as pessoas que gostam de personalizar determinado político, acabaram com a cara no chão. Mas assim, com a cara no chão. engraçada. E agora é engraçado ver o Palumbo passando pano, né? Na situação do Gustavo Lima. tô passando pano, tô sendo sincero. Não que eu discordo de Agora, você, sendo sincero, então, não tô passando pano. A questão que eu coloco é o seguinte, né? Vamos parar de politizar, gente. não falei A questão nada. é o crime de lavagem. Você falou na primeira vez que esse assunto Não, eu veio falei que se à fosse tona o ex-presidente, seria escrachado. Aqui. Não foi escrachado. Mas- Ninguém fez relação com o Gustavo Lima Me com o ajuda, Bolsonaro, mano, no caso. filho. Tem uma coisa muito engraçada no caso da Deolane, que são os fãs Sim. que ficam do lado de fora do presídio, né? Ah, mas, Gritando, bom dia, Deolane. não trabalha, não, meu? É uma coisa meio Claramente não curiosa, chama. parece inspirado em outros Chamam personagens. ela, chamam de mãe, né? E aí o A mãe tá trouxe estourada. E trouxe um ponto, exatamente. Eu vi um vídeo quando, nesse período de campanha, ela ao lado do presidente, atual presidente hoje Sim. do Lula, dizendo assim, ele gravando o vídeo falando assim, o pai tá estourado. O pai tá estourado. Não, teve até um vídeo vamos que falar- viralizou da irmã da Deolane dando dinheiro para algumas das pessoas que Mas, ó, estavam do lado de fora do Isso aí é mais presídio. velho que os rascunhos da Bíblia, sinceramente. Essa história de grandes criminosos, notórios e nefastos, mundo afora, tendo seus próprios fã-clubes, mandando cartas e reverenciando eles. E eles que estão sempre aí. Porque quase que... Por que a gente gosta tanto de exaltar e venerar os vilões em filmes, por exemplo? Tem essa sedução do vilão na cabeça, mas isso aqui é a vida real, né? Essa é a acho diferença. que o Palumbo passa Tem por menor isso, né, Palumbo? condição. Você, por exemplo, pergunta quando alguém vem pedir pra tirar uma foto com você, porque eu sigo algumas pessoas que a gente tem fonte na polícia, né? E que vão ser alvos de investigação também. E aí pessoas muito próximas a políticos. E tirando foto com pessoas importantes. Então assim, depois tem as operações. Claro. E aí aparece lá o Palumbo, às vezes, do lado de um... Olha, eu já passei por uma situação lá na integrante. rua Palestra Itália. O cara atravessou, né? Eu até pensei que ele ia me roubar, porque eu bati o olho nele, o estereótipo de ladrão, um monte de tatuagem fazendo alusão ao crime. E ele falou assim, senhor, eu já puxei uma corda, mas eu gosto do senhor. Você tira uma foto comigo? Eu falei, tiro. Agora eu não vou ficar pedindo o RG das pessoas que eu tiro vamos foto. combinar, se a justiça colocou o cara Senhores. solto, né, não tem nada contra o cara. Eu proponho o seguinte. Mas por isso que eu tirei a pode tirar foto. senhores. Não, mas Tanto é que eu Então, tirei a foto. quem faz essa relação Agora, de pegar como é que eu foto... vou saber que são as pessoas que Não estão dá tirando pra foto comigo? saber. Não dá, impossível. Se a justiça colocou ele solto, né, e ele pede pra tirar foto com qualquer pessoa pública e a pessoa tira, fazer ligação que a pessoa tá do lado do criminoso é um absurdo e é surreal. Não dá pra fazer isso. Mas Agora, existe, é isso que eu tô Eu quero dizendo. fazer uma outra babaquice. distinção aqui. Já Diferente passamos... quando ele sabe, né? Importante fazer essa distinção, claro.